Queridos irmãos, amadas famílias, amigos, que alegria poder compartilhar novamente uma palavra do Senhor com vocês. Gostaria de ler o texto que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 em diante. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já éreis cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado e sei também estar em abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter escassez. Posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Alegria que ele tinha por esta amada igreja que era suporte na sua vida. Mas nós temos que informar que as circunstâncias nas quais Paulo estava quando escreveu essa carta eram circunstâncias adversas, o que ele estava vivendo, pois estava aprisionado e com uma possível sentença de morte que pesava sobre ele. E ele traz um regozijo, uma alegria, porque a igreja de Filipe era uma igreja que amava a ele, uma igreja muito amada, uma igreja que anteriormente já tinha suprido as necessidades de Paulo e agora voltava novamente a demonstrar afeto, demonstrar amor pela vida do apóstolo, pela vida deste homem que era o discipulador daquela igreja. Veja bem, irmãos, Paulo disse assim que ele tinha aprendido a viver. E eu quero aqui usar uma palavra que está no original, que é a seguinte. A palavra que Paulo usa para aprendi a viver contente é a palavra autocrates. E nós vamos ver qual é o sentido dessa palavra. Eu vou falar mais tarde sobre o sentido de autocrates, o significado dessa palavra que Paulo agora usa na sua carta escrevendo à igreja de Filipe. Quero dizer que muitas vezes o que nos tira a alegria, nos tira o contentamento, o que pode nos apartar daquilo que é o melhor para a nossa vida, é o meio em que vivemos. Paulo estava no meio que era um meio adverso à sua vida, aprisionado com uma sentença de morte, estava certamente com uma pressão sobre ele, havia essa pressão sobre Paulo. Também assim quero dizer que muitas vezes nós aprendemos na nossa vida a vivermos tristes, a vivermos isolados, a vivermos descontentes, a vivermos ali uma situação, sabe, de pesar. Se você tem isso na tua vida, eu quero dizer que não é o propósito de Deus que você permaneça assim. Muito antes, pelo contrário, o Senhor quer que nós tenhamos alegria em nossa vida, pois a alegria também é o fruto do Espírito Santo. Mas veja bem, na maioria das vezes nós não aprendemos a viver contente, nós não aprendemos a viver com alegria, o meio, as circunstâncias, nos é desfavorável em muitas oportunidades. Muitas vezes crescemos no meio de um ambiente desfavorável que nos rouba toda a alegria. Outra coisa que pode nos tirar esse regozijo de vida é o nosso temperamento. O nosso temperamento
aquilo que é como nós reagimos diante das circunstâncias. Até sobre o povo que ali estava atravessando o deserto, Hebreus menciona que era um povo de dura cerviz, um povo duro, um povo que não se dobrava, um povo que não aprendia, mesmo Deus suprindo todas as suas necessidades. Eles estavam constantemente murmurando, constantemente ali revoltados, demonstrando tristeza, demonstrando amargura, mas Deus estava ali suprindo todas as suas vontades. Ou seja, o seu temperamento, a sua têmpera não era adequada, porque eles não estavam aprendendo com Deus, coisa que o Senhor gostaria que eles estivessem. Será que isso ocorre também na tua vida, meu irmão? Será que não estamos aprendendo a melhorar o temperamento, a forma como nós reagimos diante das circunstâncias? Talvez a expressão dessa carta seja para que nós venhamos a aprender a viver contente. E aqui eu gostaria de trazer então o significado original da palavra aprendi a viver, palavra contente. A palavra contente é autocrates aqui. O que Paulo estava dizendo com essa palavra? O que essa palavra significa no original? Significa que Paulo tinha aprendido a manter o controle da sua vida, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades, independentemente do seu temperamento. Ele está dizendo: aprendi a manter o controle sobre todas as situações. E ele completa isso da seguinte forma: tanto sei viver, ter o controle, viver contente, ter esse controle, quando eu estou passando por adversidades, quando eu estou passando por escassez, quando eu estou passando por fome, quanto eu aprendi a ter e a manter o controle quando estou em abundância, quando eu estou farto, quando nada me falta. Como é importante o autocrates na nossa vida, ou seja, aprendermos a manter o controle independentemente das circunstâncias. Isto é contentamento, isto é viver contente. Também, irmãos, eu quero dizer assim da necessidade de 3 coisas para que a nossa vida espelhe esse contentamento. A primeira coisa é sermos agradecidos. Você pode perceber no texto que Paulo era um homem agradecido. Ele estava expressando regozijo, estava expressando agradecimento à igreja de Filipe, porque a igreja estava ali suprindo suas necessidades. Outra coisa, aprenda a viver na dependência de Deus. Paulo estava ali certo que Deus supriria todas as suas necessidades, embora momentaneamente ele pudesse ter escassez. Mas ele confiava em Deus e sabia que Deus iria suprir as suas necessidades. Nós também precisamos aprender a depender de Deus em tudo em nossa vida e não deixar que venhamos a ficar tristes, amargurados, abatidos, porque em algum momento parece que algo vai nos faltar. E por fim, seja generoso. O Senhor Jesus diz, isso está escrito em Atos 20:35. Jesus nos ensinou que é melhor dar do que receber. Então, essas 3 coisas, seja agradecido, seja dependente de Deus, numa atitude de fé, e seja generoso, vai fazer com que a sua vida seja uma vida que tenha um controle, seja uma vida que tenha contentamento, seja uma vida que tenha alegria. E por fim, então, o apóstolo termina dizendo: posso fazer as coisas, todas as coisas, por meio de Cristo que me fortalece. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece. Tudo você pode por meio de Cristo que te fortalece. Irmão, aprenda essa lição.
Vamos aprender essa lição com o apóstolo Paulo. Isto é motivo de grande alegria e regozijo para a nossa vida. Mantermos o controle sobre toda a circunstância. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e sobre a ti, a tua família, a tua casa, a tua descendência, venha a paz do Senhor. Amém.